Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Acabou de acabar Atlético 2, Criciúma 1. O Atlético ganha a segunda partida seguida na segunda divisão. O Atlético ganha a sua primeira partida jogando em casa, que era algo que a gente já tinha comentado que era muito importante para esse time se estabelecer na parte de cima da tabela e começar a usar esse fator casa ao nosso favor. E agora é pensar no Cuiabá para a gente continuar nessa sequência positiva e somar o maior número de pontos no início da competição. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, todo aquele ritual que me ajuda muito. Lembrando a vocês que a Bplay é patrocinadora oficial do canal 3 Pontos, então fica aquele pedido, né? Dê moral para quem nos dá moral, se inscreva na Bplay, o link tá aqui embaixo, me ajuda muito se você fizer isso. Eu não sei nem por onde começar, quando acaba o jogo eu fico até um pouco agitado, mas eu queria falar sobre o roteiro do jogo. E cara, foi um roteiro muito parecido da primeira partida. O Atlético começando o jogo bem, o Atlético começando o jogo, pô, controlando o adversário, e assim, perde o controle do jogo, toma um gol e precisa correr atrás depois. Se o jogo contra o Paysandu não tinha sido uma lição, esse jogo contra o Criciúma tem um aviso aí que o Atlético não vai contar com a possibilidade de fazer viradas durante todas as rodadas. E eu entendo que o Atlético não vai controlar jogos como, porra, a gente fez no primeiro tempo, controlar os 90 minutos. Mas assim, contra o Paysandu foi um erro do Fernando. Hoje foi um erro do Raul. Erro faz parte do jogo. Mas o Atlético ele não só perde o controle da partida, o Atlético vem cometendo erros capitais que vem cobrando um preço muito caro. Então precisava fazer esse desabafo primeiro, porque é aquilo, errar uma vez é humano, completamente normal. Mas seguir cometendo os mesmos erros, em algum momento, a gente vai, pô, se complicar de verdade. Beleza, meu povo? Agora fazendo o resumo da partida, né? O que eu achei da partida. Gostei muito do Atlético no primeiro tempo, cara. Acho que, assim, se o primeiro tempo contra o Paysandu já tinha sido um ponto de elogio, acho que esse segundo tempo, novamente, esse primeiro tempo, novamente, foi um momento que o Atlético conseguiu ser a sua melhor versão. O Atlético controlou completamente as ações contra um Criciúma, começando desde lá de trás. Até demonstrou alguma dificuldade na saída de bola nos primeiros minutos, mas quando a saída de bola começou a ser algo mais fluido, principalmente com o Zapelli vindo para buscar jogo, com o Velasco vindo para buscar jogo e abrindo esse corredor com o Palácios, o Atlético foi chegando uma vez, foi chegando outra vez, foi chegando outra vez. E fica aquela sensação que o gol é questão de tempo e que a gente poderia ter feito mais e mais e mais gols. Então, assim, o Atlético ele tem uma palavrinha-chave que é muito importante, que quando ele faz isso, as coisas acontecem muito bem para ele, que é a aproximação. O jogo posicional do técnico Maurício Barbieri obriga que a gente concentre os jogadores com capacidade de se associar. E pelo lado direito, acho que foi aonde funcionou melhor. Principalmente com Velasco, Filipinho e com algumas boas aparições do Palácio. A partida desses dois jogadores foi excelente e a gente vai falar no top 5 mais tarde. Mas assim, Velasco, Filipinho, Palácios, o triângulo pela direita ali funcionava com uma leveza muito clara. Em alguns momentos, o Velasco vindo para dentro, deixando o corredor para o Palácios. Em alguns momentos, o Velasco indo para o fundo, o Palácios indo para a área, quase fez um gol assim. E o Filipinho dando uma dinâmica muito boa ao meio campo. E foi um jogo muito diferente do Filipinho no sentido de ter conseguido ter uma boa relação com a bola, de ter conseguido construir bem, de ter conseguido participar do jogo também nesse processo de o time atacar também a partir do Filipinho. E é nesse lado direito que o gol sai, né? Uma jogada que o Velasco baixa para qualificar essa saída de bola. A bola encontra o Filipinho entre linhas. O Filipinho acha o Palácio, que dá uma sorte porque tem um desvio e sai o gol do Alan. Então, assim, aquela zona era a zona mais perigosa e foi naquela zona que saiu o gol. E não que o Atlético fosse monotemático naquela zona, mas na esquerda faltava uma peça. Zapelli e Luiz Fernando, quando se encontravam, construíam boas situações. O Luiz Fernando quase fez um gol no chute de longe, o Zapelli botou
o Luiz Fernando na cara do gol. Mas assim, faltava o Fernando. Faltava o lateral esquerdo. Porque o Palácios deu uma profundidade, o Palácios deu uma agressividade que o Fernando não conseguiu dar do outro lado. Entende? Então, essa pra mim foi a grande diferença. Mas mesmo assim, o primeiro tempo muito bom do Zapelli nessa intenção de dar ritmo e organizar a equipe. A bola saía dessa primeira zona, que era a zona onde o Criciúma tentava pressionar a gente para recuperar já no campo de ataque. O Zapelli já estava flutuando entre linhas para pegar a bola, encontrar Velasco, encontrar o Luiz Fernando, encontrar naturalmente o Kardec quando saía para construir, mas talvez tenha sido o jogo depois de algum tempo que a gente conseguiu ver o trio participando mais em conjunto, tendo mais jogo coletivo, Zapelli e Velasco, Zapelli e Luiz, Luiz e Velasco, sabe? E quando esses três se aproximam, a coisa fica num nível muito legal e hoje ainda tinha boas companhias, né? Hoje ainda tinha a situação de um Filipinho muito, muito bem, um Palácios presente no campo ofensivo. Beleza. Acaba o primeiro tempo, a gente vai voltar pro segundo tempo, vamos fazer um gol, vamos ficar tranquilão porque a gente tá construindo e a gente tá jogando para isso. Engano nosso. Engano nosso completamente porque não foi isso que aconteceu. A realidade é essa. O que aconteceu foi um Atlético novamente transformando o jogo, que era um jogo de aproximação, de posse, de controle, num jogo extremamente aleatório, de muita dividida. Não conseguia botar a bola no chão pro jogo acontecer. E o Criciúma, cara, não é nem que foi sendo mais perigoso. Mas o Criciúma foi vivendo a aleatoriedade. Tentando pressionar aqui, tentando chutar de longe ali. E já no final da partida, num lance que o Raul perde uma dividida, sai a falta que o Léo foi obrigado a fazer. É importante a gente ressaltar como foi bom o jogo da zaga do Atlético. Acho que o Abraão entrou nessa zaga até melhor do que o Tobias vinha atuando. E o Marcelo Hermes tem uma felicidade absurda de acertar um golaço. Mas eu quero falar um negócio pra vocês. Se fosse em 2024, a gente teria empatado ou até perdido esse jogo. Mas talvez a chave tenha virado pra 2025. Porque o Barbieri muda, tira Velasco e Zapelli, que talvez tenham sido dois dos melhores jogadores da partida. Entra Isaac, já tinha entrado o Renan, Peixoto e o Patrick, entra o Juliano. E numa boa transição, numa saída rápida da defesa pro ataque, esses jogadores quase que todos participou da jogada, né? O Juliano carrega bem a bola chega no Isaac, o Isaac quase faz o gol e gera o escanteio. No escanteio, novamente, a gente tem o Isaac cruzando, o Renan Peixoto finalizando e a bola sobrando pro Ryan Palacios, que é um lateral limitadíssimo. Cometeu erros, extremamente bobos ao longo da partida. Mas é um lateral que tem gol. Mais uma participação de gol do Isaac, mais uma participação de gol do Renan Peixoto. É o que eu falo para vocês. Ter banco é fundamental. Ter banco é importantíssimo. E ter banco com fone. Isaac e Renan Peixoto talvez não tenham a grife, por exemplo, de um Maestriani, de um Christian, mas são jogadores que entram com muita vontade de fazer acontecer, pressionando, provocando o time adversário ao erro. O Isaac merecia ter saído muito com o gol hoje. Tem uma bola que ele, vai pra cima, passa facilmente pelo marcador, tenta bater no ângulo, quase sai o gol. Tem outra bola que ele vai lá pelo lado direito, recebe entre linhas e finaliza. E é mais ou menos esse o roteiro da partida. O Atlético quase perde 2 pontos bobos, porque perdeu o controle do jogo novamente. O Atlético tem qualidade para bater todos os adversários da Série B. Todos. Mas o Atlético precisa ter mais controle. O Atlético precisa dominar mais a partida. O Atlético precisa ter mais a bola. Beleza? Rapaziada, é o seguinte, top 5 dos 5 jogadores que eu mais gostei na partida. Deixa eu pensar aqui. Cara, é complicado. Tem bastante gente. Tá, vamos lá. Todos titulares, mas quero chamar atenção para a entrada de Renan Peixoto e Isaac novamente. Não estão nos 5 melhores, mas fizeram partidas muito boas. Vamos lá. Quinto, Palácio. Não pode ser Palácio. Um gol, uma assistência. Quinto, eu vou botar o Abrão. Mas eu poderia botar o Léo em conjunto. Então eu vou botar a zaga do Atlético. Mais um jogo seguro, enfrentando o Eric Popó, forte pra caramba fisicamente. Ganhou, 90% das divididas ali. Um zagueiro bom no jogo aéreo, um zagueiro de posição física. Acho que precisa melhorar algum detalhe na saída de bola, mas
Pra mim, vem fazendo partidas bem seguras, protegendo a área muito bem. Em quarto, eu vou botar o Bruno Zapelli. Novamente, nosso líder de passes decisivos do jogo, organiza o time, faz o Atlético ser um time mais coerente quando chega na fase ofensiva, conecta as outras potências técnicas que a gente tem, Velasco, Luiz. Perdeu um pouquinho de gás no segundo tempo, mas nos momentos de mais capacidade de construir um resultado relevante foi quando o Zapelli estava, articulando a equipe. Deu uma bola pro Luiz Fernando, que o Luiz Fernando não consegue dominar, que era basicamente um gol, gerou outras situações de finalização. Então, se continuar nesse nível, vai aparecer nessa lista sempre. Os 3 melhores, né? Que eu acho que não tem como fugir. Cara, é difícil. Em terceiro, Filipinho. O Filipinho merecia estar melhor, mas talvez tenha sido o melhor jogo do Filipinho pelo Atlético em relação com a bola. Jogaço do Filipinho com relação com a bola. Jogaço. Trabalhando bem a bola, tirando o time de pressão, fazendo boas transições, gerando situações de gol, gerando situações de perigo. Então, assim, Filipinho, pra mim, muito bem. O Palácio fica em segundo pelo gol e pela assistência, cometeu erros, mas, totalmente fundamental na construção do resultado, não pode ficar pra trás. E o Velasco, né? O termômetro Velasco é um absurdo, assim. O Velasco, quando ele participa do jogo, ele divide essa responsabilidade com o Zapelli, ele baixa pra construir, ele trabalha entre linhas, ele não fica isoladão lá na direita. É um jogador muito útil pro Atlético. Muito útil mesmo. E pra mim foi o melhor do jogo. Beleza, rapaziada? Deixa o like, se inscreve no canal. Amanhã estaremos de Barbacena. Conto com a moralzinha de vocês pra live às 10. Enfim, tamo junto, heróis. Valeu, gente.